Olá! O Conhecer de hoje entrevista o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Alagoas, Eduardo Seton. Nosso assunto é a política estadual para essa área, tão estratégica para o desenvolvimento de Alagoas. Secretário, tudo bem? Olá, Cleiton. Muito obrigado pela excelente oportunidade, de dividir essas informações aqui com os ouvintes, com a população do Estado, para a gente falar desse assunto da semana da política de ciência, tecnologia e inovação do Estado, e de outros assuntos, projetos importantes que estão sendo construídos dentro da Secretaria. Enfim, muito obrigado pela oportunidade. Perfeito. Secretário, qual é o papel da Secretaria hoje? Veja bem, Cleiton, essa pergunta que você está me fazendo é muito importante, porque existe, de uma forma geral, um não entendimento da população como um todo, isso a nível nacional, não é só a nível local, regional, a nível do Estado, do que vem a ser realmente ciência, tecnologia e inovação. Por ter a palavra, por exemplo, tecnologia, as pessoas sempre associam a Secretaria e o papel da Secretaria a computador, tecnologia, e na verdade não é... Ao digital, não é só isso. Não é somente isso, na verdade a tecnologia, o computador, a informática, ela é apenas uma das áreas, as quais fazem parte de uma série de elencos, porque ciência é tudo, ciências sociais, humanas, engenharia, entendeu? Então, o papel da Secretaria de Ciência e Tecnologia é fazer a gestão da ciência, tecnologia e inovação no Estado, não de executar, mas sim de fazer a gestão, definir essas políticas, como você bem colocou, porque, na verdade, os executores da ciência, tecnologia e da inovação não é a Secretaria, não é a FAPEAL. Nós somos instrumentos de definição de política e de indução para promover, fazer com que os verdadeiros executores dessas políticas, que são as universidades, as empresas, a sociedade, de uma forma geral, a gente precisa criar condições para que eles trabalhem e executem a ciência, tecnologia e inovação. E é uma área de estratégia, acima de tudo, de desenvolvimento para o futuro. Não, sem dúvida, Cleiton. A gente vinha conversando, inclusive, sobre essa questão realmente estratégica para um Estado, para um país, para uma nação, que é investimento em ciência, tecnologia e inovação. Investimento de base, né? Investimento de base, e investimento pesado, entendeu? Nessa área. Educação, na verdade, educação é um grande problema do país, Educação, ciência, tecnologia e inovação. Até nessa ordem, porque eu acho que é o que nós realmente precisamos, assim, de investimento maciço nessa área, porque esse retorno, ele vem com certeza. O Brasil hoje colhe bons frutos desse investimento feito há muito tempo atrás. Não, sem dúvida nenhuma. Hoje, por exemplo, a gente tem conversado aí, o Brasil inteiro está falando sobre o pré-sal, e o pré-sal, ele está muito longe de ser uma sorte do Brasil, alguém que descobriu porque apareceu o pré-sal. Não é fatalidade, não foi uma coisa fatalidade, do destino, o Brasil é predestinado. Exatamente, não é nada disso, entendeu? O que acontece na prática, que as pessoas precisam entender, entendeu? É que a Petrobras, que é uma empresa, uma das grandes empresas do mundo, na exploração de petróleo, líder mundial na exploração de petróleo em águas profundas, e essa liderança, ela só foi possível, o pré-sal hoje só está sendo possível, porque a Petrobras entende e investe há mais de 30 anos em projetos, em parceria com a universidade, entendeu? Enxergando a pesquisa e desenvolvimento como recurso, e não como precisa fazer política de ciência e tecnologia por fazer, ou simplesmente para constar, entendeu? E não, isso é um investimento que dá retorno. A gente está colhendo, por exemplo, o exemplo do pré-sal, hoje, não é o acaso, é investimento em ciência, tecnologia e inovação, entendeu? A gente teve a oportunidade de assistir aqui há pouco tempo a entrevista do coordenador do LCCV, do laboratório. Da UFAL, exatamente. Na verdade, o LCCV é apenas um dos polos do Brasil, em que a Petrobras investiu dinheiro, investiu recurso e deu condições àquele grupo de atuar com excelência naquela área. Mas ela fez isso em outros estados do Brasil, em várias universidades. Entendeu? Então, ou seja, deu uma densidade nessa área que hoje o Brasil colhe esses frutos e ainda vai colher muito no futuro. Então, e assim como, só um exemplo, eu estou dando o exemplo do petróleo, mas na Universidade Federal, por exemplo, na UNEAL também, nas outras universidades do Estado, no CISAL, enfim, nas privadas, a gente tem grupos de excelência, com tanta excelência quanto o grupo do LCCV, por exemplo, qual foi o diferencial? O diferencial é que foi um grupo em que
além da competência dele, teve um aporte financeiro e uma condição que foi dada a ele de infraestrutura e de projetos para que ele hoje tivesse esse destaque. Então, nesse sentido, a interiorização das universidades é um fato extremamente positivo, não é, secretário? Sem dúvida nenhuma. Eu diria que o que outros estados já fizeram há muito mais tempo, como a Paraíba, por exemplo. Eu diria que o projeto de interiorização das universidades, a gente está hoje com vários campos da UNEAL e da UFAL no interior do estado, entendeu? Esse é um projeto estratégico, entendeu? Quem fez isso, né, quem desenvolveu isso, né, o governo federal e o estado de Alagoas através da UNEAL, bancou essa interiorização, né, é um projeto extremamente ousado, né, e que certamente que esse projeto uma dívida social que o Estado tinha, inclusive. Né? Exatamente. Então, assim, como área estratégica, eu dei o exemplo da Petrobras, mas também um outro caso assim, típico nacional é a Embraer, entendeu? Então, a Embraer tem em São José dos Campos um grande centro de pesquisa, né? E que hoje o Brasil assim, tem excelência concorre mundialmente na fabricação de aeronaves. E por que é isso, gente? Por quê? Não é porque não foi o acaso, foi um investimento em ciência, tecnologia e inovação em duas áreas e que o papel, por exemplo, do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, é induzir e fomentar outras áreas. No caso específico do Estado de Alagoas, a gente precisa, além de manter a excelência, né, em grupos que trabalham, por exemplo, com a Petrobras, grupos que trabalham com excelência em nanotecnologia, biotecnologia, que nós temos no Estado, entendeu? A gente precisa também focar e desenvolver pesquisa para algumas áreas que são estratégicas no Estado, como os arranjos produtivos locais, por exemplo, apoio à agricultura, saúde, educação, o setor produtivo, por exemplo, cadeia produtiva do plástico. O plástico é uma vocação local em função da presença da Braskem, né, que é uma empresa âncora que está desenvolvendo essa indústria. Então, essa indústria precisa desse apoio tecnológico. Secretário, vamos fazer uma pequena pausa. Okay. No próximo bloco, voltamos com mais Eduardo Seton, falando sobre como a Secretaria de Ciência e Tecnologia atua em nosso estado. Conhecer, volta já, não saia daí.